Afinal, quais são os ninhos de aves do Brasil mais impressionantes? Nesse vídeo eu selecionei alguns dos ninhos mais incríveis construídos por espécies que ocorrem no Brasil. Desde ninhos imensos que caberia uma pessoa dentro, até construções super elaboradas que deixam qualquer um de queixo caído. Começo mostrando os incríveis ninhos em forma de bolsa do japu, que pode ser visto pendurado nos galhos finos das árvores. Nessa espécie é a fêmea que constrói o ninho. Enquanto o macho defende o território, cada fêmea constrói seu próprio ninho, tecendo de fato, usando folhas de palmeira, fibras de bromélias e folhas secas. Ela demora aproximadamente 16 dias para construir um ninho. E esses ninhos, gente, está entre os ninhos mais longos das aves brasileiras, possuindo de 70 centímetros até 1,5 metro de comprimento, com a abertura localizada próxima do topo. E é um ninho que chama a atenção. E o ninho nesse formato, pendurado em galhos bem finos no alto das árvores, é uma estratégia eficiente para diminuir o acesso de ataque de predadores, como macacos e serpentes arborícolas. O interessante é que os japus vivem em grupos e formam colônias com os ninhos. Em uma única árvore pode ter mais de 30 ninhos de japus, praticamente um condomínio de japus. Outras aves da mesma família, como o chechel e o guaxe, também constroem ninhos em forma de bolsa. E esses ninhos, por serem resistentes, uma vez abandonados, são aproveitados por outras aves. O bem-te-vi-pirata e a iraúna grande são as espécies que mais gostam de se reproduzir nesses ninhos abandonados. Em geral, não valorizamos tanto, mas os pica-paus também são habilidosos na construção de ninhos. Especialmente pelo fato que eles mesmos escolhem uma árvore adequada para abrir um buraco no tronco. Dentre os pica-paus, eu destaco aqui o ninho do pica-pau do campo, pois além dessa espécie ter a habilidade de abrir cavidades em árvores, também é capaz de escavar e fazer túneis em barrancos e cupinzeiros. Tanto a fêmea quanto o macho trabalham na escavação. E nesses ninhos escavados no chão, eles podem demorar de 2 até 4 semanas para concluir a obra. Claro que eu vou incluir uma ave de rapina nessa lista, e nada menos que a arpia, também chamada de gavião real, uma das maiores e mais poderosas águias do planeta que pode ser encontrada na Amazônia e outras regiões do Brasil. O ninho da arpia é impressionante. Ele é uma grande plataforma de galhos e gravetos com aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, às vezes chegando até 2 metros. E existem alguns raros registros de ninhos com até 2,40 metros de diâmetro, como relatado nesse artigo do Everton Miranda. E ninhos nesse tamanho, gente, estão entre os maiores ninhos de águias do mundo. É um ninho tão grande e forte que caberia uma pessoa dentro dele. O ninho da arpia é construído na forquilha principal de árvores com mais de 30 metros de altura. Macho e fêmea trabalham juntos na construção, coletando galhos e gravetos e posicionando-os de forma adequada. Alguns galhos usados na construção são grandes e pesados, podendo medir mais de 2 metros. E em geral, o ninho pode ter mais de 300 galhos e as aves demoram 2 meses ou mais para construí-lo. Uma obra impressionante dessas é muito bem aproveitada pelas águias, já que elas costumam reaproveitar o mesmo ninho por várias temporadas reprodutivas, sempre fazendo pequenas reformas e acrescentando mais galhos. O ninho da arpia é impressionante e isso é inegável. Eu já tive a oportunidade de ver um de perto assim e é o máximo. Mas existe uma outra ave brasileira que constrói um ninho tão grande quanto o dela, muitas vezes até maior, que é o tuiuiu. Em geral, os ninhos de tuiuiu possuem 1,80 metro de diâmetro, mas existem alguns registros de ninhos que também ultrapassam os 2 metros de diâmetro e até 1 metro de altura. Casal de tuiuius constrói juntos o ninho no alto de árvores, normalmente de 10 a 30 metros de altura do chão. São ninhos fortes o suficientes para suportar ao mesmo tempo o peso das aves adultas e também dos seus filhotes. Inclusive, o próprio peso e pisoteio das aves ajuda a fortalecer a estrutura desses ninhos. Assim como nas arpias, tuiuius podem usar o mesmo ninho durante anos consecutivos, aumentando a cada ano em tamanho através das reformas.
tá gostando desse vídeo, por favor, senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no canal, te ajuda mesmo. Ó, você não clicou ainda, hein? Senta o dedo no like aí, tá bom? Curioso é o ninho do andorinhão do Buriti. Pode não parecer que tem nada demais no ninho dessa ave, mas olhe bem a imagem. O ninho é feito basicamente de penas de aves, penas que não são deles. E sabe como ele coleta essas penas? Arrancando das costas de outras aves em voo. O andorinhão do Buriti aproveita-se de sua velocidade e agilidade de voo para dar voos rasantes e até pousando nas costas de outras aves, usando o bico para arrancar um bocado de penas. Simplesmente incrível! O ornitólogo Brett Whitney, que escreveu um artigo com detalhes desse comportamento, identificou mais de 50 espécies de aves vítimas dos ataques do andorinhão. No ninho do andorinhão do Buriti você pode ver penas de pombos, papagaios, urubus, tem de tudo, além de um pouco de material vegetal. O ninho em si também é muito interessante. Ele tem a forma de uma bolsa com uma abertura na parte inferior, que é feito escondido no centro das folhas de palmeiras, especialmente do buriti, sendo que a ave usa a própria saliva para grudar todo o material e construir o ninho. Isso aí na imagem é um ninho. É o impressionante ninho do andorinhão estofador que vive na Amazônia e na Mata Atlântica. É um ninho muito legal e muito diferente, né? Quem não conhece a ave e vê esse ninho pode pensar várias coisas, menos que o ninho pertence a uma ave. Em geral, o ninho tem realmente esse formato. Ele é grande e cilíndrico, possuindo de 60 centímetros até 1 metro de comprimento, sendo um pouco mais largo na parte de cima. Ele é todo construído com materiais vegetais delicados, além de penas de aves. Não encontrei informação, mas eu imagino que ele também arranca as penas de outras aves em voo. O andorinhão estofador também usa a saliva para formar uma massa resistente e grudar todo o material para fazer o ninho. Você pode muitas vezes ver esse ninho fixado em superfícies horizontais ou verticais, que podem ser desde galhos no alto de árvores até em paredes de construções próximas à floresta. É uma ave florestal, então você não vai encontrar esse ninho pelas cidades, aí, sempre próximo de floresta mesmo. E você pode estar se perguntando, como que é esse ninho por dentro? Bom, o andorinhão estofador entra no ninho por uma abertura inferior e dentro ele faz uma pequena tigela fofa onde coloca os ovos. É bem interessante, né? E além disso, tanto o macho quanto a fêmea usam o ninho como dormitório, mesmo fora do período reprodutivo, sendo uma das poucas aves brasileiras com esse comportamento. Impossível não falar do João de Barro, nosso mais popular construtor de ninhos. Nessa espécie, macho e fêmea constroem juntos a casinha de barro, trabalhando de 9 a 12 horas por dia, usando principalmente barro argiloso, misturado com um pouco de palha e às vezes até esterco. Eles pegam o material com o bico e moldam as paredes, fazendo centenas de viagens até a finalização da obra. A casinha de barro, que é o ninho da espécie, fica completamente pronta em até 20 dias de trabalho intenso. Isso durante a época de chuvas, pois na seca as aves podem demorar até 1 mês, pois fica mais difícil achar o barro. Galhos de árvores e postes são os locais preferidos pelas aves para fazer o ninho. E por dentro ele é dividido em 2 cômodos, o hall de entrada, digamos assim, e outro mais interno, mais seguro, que é onde a fêmea coloca os ovos e cuida dos filhotes. O acesso ao cômodo mais interno é feito por uma estreita passagem ao fundo, bem estreita mesmo, suficiente apenas para as aves passarem apertadinhas. Isso é uma forma de dificultar o ataque de predadores, como gaviões, macacos e felinos, além de proteger o cômodo da chuva e do vento. E não se engane com a estrutura do ninho, é uma casinha muito forte e resistente. Suas paredes têm de 4 a 5 centímetros de espessura, suficientes para proteger o ninho de impactos e das intempéries, como as variações de umidade e temperatura. Curiosamente, apesar do trabalhão todo para construir o ninho, todo ano o casal de João de Barro constrói uma nova casinha. E se faltar lugar no território, ele constrói ao lado ou mesmo em cima da casa antiga, algumas vezes formando verdadeiros edifícios de João de Barro. Nesse poste, por exemplo, tem a história de no mínimo 11 reproduções de um mesmo casal. O João de Barro é o mais popular, mas além dele existem também outros passarinhos da família Furnariidae que constroem casinhas de barro, como é o caso do Joãozinho, que tem na Amazônia, e também do casaca de couro amarelo e do casaca de couro da lama, espécies que são bem comuns no Nordeste.
Na família Furnaridae, existem espécies que fazem ninhos muito interessantes usando gravetos, como por exemplo o casaca de couro, graveteiro, cochicho, entre outros. Mas para mim, um dos ninhos mais impressionantes é o do João de Pau, também conhecido como João Graveteiro, um passarinho pequenininho que constrói ninhos imensos. O ninho do João de Pau é uma grande estrutura alongada feita de gravetos que podem ultrapassar até 1 metro de comprimento. E tem alguns registros impressionantes com ninhos de até 2,5 metros de comprimento. E preste atenção no ninho dessa ave. Ele consegue fazer uma estrutura resistente que aguenta chuva e ventos fortes apenas entrelaçando os gravetos. E mais que isso, é uma estrutura que fica muitas vezes pendurada na árvore. É de tirar um chapéu o ninho dessa espécie. Dentro dessa estrutura existe 1, 2 ou até 6 compartimentos diferentes, cada um com uma entrada própria, sendo apenas um deles, o compartimento mais de baixo, usado para fazer a postura dos ovos e criar os filhotes. Não cheguei a ler nada afirmando isso, mas talvez os outros compartimentos sirvam para enganar predadores. O curioso também é que essa espécie, assim como o andorião estofador, também usa o ninho como dormitório, sendo uma das poucas aves com esse comportamento. Muito legal, né? Agora me diz aí, qual foi o ninho que você viu aí na sua região que mais te surpreendeu? Me conta aí nos comentários. Ó, e se você gosta do Planeta Aves e quer e pode ajudar, considere se tornar um membro do canal, pois além de apoiar nosso trabalho de divulgação das aves aqui na internet, você tem acesso exclusivo a algumas funcionalidades, além de vídeos exclusivos, beleza? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.